Quando fiz 18 anos, me mudei para São Paulo em busca de trabalho e uma vida melhor. Cidade grande, novas oportunidades, aquela coisa toda. Trabalhei em vários empregos, de entregador de pizza a auxiliar de escritório. Até que, por acaso, acabei caindo nessa vida de segurança. Confesso que não era o que eu sonhava para mim, mas o salário era bom e as noites geralmente eram tranquilas, então fui ficando. O prédio onde trabalho é desses modernos, cheio de vidro e metal, localizado no centro da cidade. Durante o dia, é movimentado, com gente entrando e saindo o tempo todo. Mas à noite, fica um silêncio que, às vezes, chega a ser perturbador. Eu entro às 10 da noite, quando a maioria dos escritórios já fechou e os funcionários estão indo embora. Minha rotina é simples. Faço uma ronda nos andares, verifico se todas as portas estão trancadas, e depois fico na portaria, monitorando as câmeras de segurança. Eu sou o tipo de cara que prefere a tranquilidade da noite. O silêncio sempre me ajudou a pensar, a colocar as ideias em ordem. Mas, ao mesmo tempo, a solidão do turno noturno pode mexer com a cabeça da gente. Você começa a prestar atenção em coisas que, durante o dia, passariam despercebidas. O rangido de uma porta, o eco de um passo, um som que parece vir do nada. E foi nesse ambiente que comecei a notar que tinha algo estranho naquele prédio. Na época, eu ainda não tinha percebido a gravidade da situação. Para mim, eram só curiosidades, pequenas coisas que aconteciam e que eu deixava de lado, achando que era coisa da minha cabeça ou algum problema técnico. Mas, com o passar do tempo, essas pequenas coisas foram se acumulando, até o ponto em que não dava mais para ignorar. Outra coisa que vocês precisam saber é que eu nunca fui de me impressionar fácil. Sério, já passei por situações que fariam muita gente desistir desse trabalho, como enfrentar ladrão, lidar com bêbado tentando invadir o prédio, e até socorrer uma senhora que desmaiou na portaria. Sempre mantive a calma, a cabeça no lugar. Mas o que aconteceu naquele prédio, isso foi diferente. Naquela época, eu era um cara cético, daqueles que acreditam que tudo tem uma explicação lógica. Se alguma coisa saía do normal, minha primeira reação era buscar uma razão prática. Um barulho? Deve ser o vento. Algo assim movendo? Talvez uma falha no sistema. Mas a verdade é que, naquela noite, as explicações racionais começaram a perder o sentido, e eu me vi diante de algo que, até então, eu achava que só existia nas histórias que eu tanto curtia ouvir. Então, quando eu conto para vocês que as coisas começaram a ficar estranhas, não tô falando de qualquer coisinha. Foi algo que mexeu comigo de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. E eu juro, mesmo agora, contando essa história, ainda me arrepio só de lembrar. Agora que vocês já me conhecem um pouco melhor, posso dizer que essa história que vou contar não é só um relato qualquer. É algo que aconteceu comigo, algo que mudou completamente minha percepção sobre o que é real e o que não é. E, acreditem, eu não sou do tipo que exagera ou inventa coisas. O que eu vivi naquele prédio é algo que vou carregar comigo pelo resto da vida. E, se vocês continuarem me ouvindo, vão entender o porquê. Lembro como se fosse ontem. Era uma terça-feira, uma daquelas noites que começam normais, sem nada de especial. Eu já estava bem acostumado com a rotina do trabalho, fazia minhas rondas sem pressa, passando por cada andar do prédio. Àquela altura, já conhecia o lugar como a palma da minha mão. Sabia onde cada corredor terminava, onde ficavam as salas de reuniões, os banheiros, os elevadores. Mas naquela noite, algo parecia diferente.
Começou quando eu estava no 10º andar, por volta de meia-noite. Esse andar, em particular, sempre foi um dos mais tranquilos. Poucos escritórios funcionavam ali, e a maioria era de empresas pequenas, que fechavam cedo. No entanto, assim que saí do elevador, senti um clima estranho, como se o ar estivesse mais pesado, e um silêncio maior do que o normal. Comecei minha ronda como de costume, verificando as portas e janelas. Tudo parecia em ordem. Foi quando eu estava quase no final do corredor que ouvi pela primeira vez aquele som. Um barulho baixo, meio arrastado, como se algo estivesse sendo raspado contra o chão. Na hora, pensei que fosse um problema de manutenção, tipo um cano vazando ou algo assim. Fui em direção ao som, tentando localizar de onde vinha. O barulho parecia vir de uma das salas no final do corredor, uma dessas que ficam trancadas a noite toda. Fiquei parado ali na porta, tentando entender o que estava acontecendo. O som continuava, repetitivo, quase ritmado. Eu hesitei por um segundo, aquela velha sensação de isso não é normal começando a surgir no fundo da mente. Peguei o molho de chaves que carrego comigo, selecionando a chave mestra que abre qualquer porta no prédio. Enfiei a chave na fechadura, torcendo para que fosse só um problema técnico. Assim que girei a chave e empurrei a porta, o som parou de repente. Fiquei ali, parado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Era como se quem ou o que estivesse fazendo aquele barulho soubesse que eu estava do lado de fora. A sala estava escura, iluminada apenas pela luz fraca do corredor. Acendi a lanterna e varri o ambiente com o feixe de luz. A princípio, tudo parecia normal. Cadeiras empilhadas, mesas vazias, tudo como deveria estar. Mas aquela sensação de que algo estava errado não me deixava. Fui até o canto da sala, onde o som parecia ter sido mais forte. Quando cheguei lá, vi que uma das cadeiras estava fora do lugar, virada de lado. Isso é estranho, pensei. Eu tinha certeza de que todas as cadeiras estavam arrumadas quando fiz a ronda anterior. Mas, além disso, não havia nada mais de estranho. Olhei em volta, chequei debaixo das mesas, até levantei os papéis que estavam em cima da mesa mais próxima, mas não encontrei nada que explicasse o barulho. Fiquei ali mais alguns segundos, tentando ouvir qualquer som que pudesse indicar o que estava acontecendo. Mas tudo estava em silêncio agora. O tipo de silêncio que faz você perceber que algo está muito errado, mas que não quer admitir. Aquele tipo de silêncio que grita. Decidi fechar a sala e continuar minha ronda, mesmo com uma sensação desconfortável na boca do estômago. Deve ser cansaço, pensei, tentando me convencer de que era só isso. Eu tinha mais andares para cobrir, e não podia me dar ao luxo de perder tempo com o que provavelmente era só minha mente pregando peças. Quando voltei para a portaria, continuei com minha rotina normal, mas a lembrança daquele som continuava na minha cabeça, me perseguindo como um eco distante. Fiquei assistindo às câmeras, observando cada andar, cada corredor, esperando algo acontecer, mas tudo parecia calmo. Ou melhor, parecia mais calmo do que deveria. Naquela noite, fui embora com uma sensação esquisita, como se algo estivesse começando a se desenrolar, algo que eu ainda não entendia, mas que sentia que não era nada bom. Mal sabia eu que aquela seria apenas a primeira de muitas noites estranhas naquele prédio. Por fim, decidi não comentar nada com ninguém no dia seguinte. Talvez fosse só uma coincidência, um acaso. Mas uma coisa é certa: depois daquela noite, eu nunca mais olhei para aquele prédio do mesmo jeito. Cada ruído, cada sombra,
cada silêncio passou a ter um significado diferente. E, embora tentasse manter a calma, no fundo, eu sabia que aquela era apenas a ponta do iceberg. Algo muito maior estava prestes a acontecer. Depois daquela noite no elevador, minha relação com o prédio mudou completamente. Cada vez que eu fazia minhas rondas ou simplesmente ficava na portaria, sentia uma presença constante, algo que eu não conseguia ver, mas que estava sempre ali, à espreita. Comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas, pequenos detalhes que, somados, me faziam sentir que eu não estava mais sozinho durante o turno da noite. Uma dessas noites, por volta das 2 da manhã, aconteceu algo que me marcou profundamente. Eu estava fazendo a ronda no 7º andar, o que geralmente era tranquilo. Esse andar era ocupado por uma empresa de tecnologia que, apesar de ter um monte de servidores e equipamentos caros, raramente tinha alguém trabalhando até tarde. Como de costume, verifiquei as portas, conferi as janelas, e tudo parecia em ordem. No entanto, enquanto estava caminhando pelo corredor principal, algo chamou minha atenção. No fim do corredor, vi uma sombra. Era algo sutil, mas estava lá, uma forma escura que parecia se mover devagar, como se deslizasse ao longo da parede. Por um segundo, pensei que fosse minha própria sombra, causada pelas luzes do teto, mas a posição das lâmpadas não fazia sentido. A sombra estava se movendo de um jeito que não tinha explicação lógica. Ela não correspondia à forma de ninguém. E, mais estranho ainda, não havia ninguém ali para projetá-la. Parei onde estava, tentando entender o que meus olhos estavam vendo. A sombra parecia maior do que uma pessoa, uma massa disforme que se esticava e se contraía enquanto se movia pelo corredor. Senti um frio na espinha, e meu instinto foi me afastar, mas ao mesmo tempo, eu queria saber o que estava causando aquilo. Peguei minha lanterna e apontei na direção da sombra, esperando que a luz a dissipasse, como acontece com qualquer sombra normal. Só que não foi isso que aconteceu. Quando o feixe de luz da lanterna tocou a sombra, ela simplesmente desapareceu, como se tivesse sido absorvida pelo chão. O corredor voltou a ficar vazio, como se nada tivesse acontecido, mas o silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Fiquei ali, parado, tentando processar o que acabará de ver, mas tudo parecia surreal. Parte de mim queria acreditar que tinha imaginado aquilo, que era só o cansaço me pregando peças, mas no fundo eu sabia que não era só isso. Aquilo era real, e eu tinha visto. Mesmo assim, decidi continuar a ronda. O prédio estava quieto demais, e a última coisa que eu queria era me deixar dominar pelo medo. Continuei pelo corredor, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. Quando cheguei ao final do corredor, onde a sombra tinha desaparecido, notei algo no chão. Era um rastro escuro, quase imperceptível, como uma mancha que se arrastava ao longo do piso de mármore. Abaixei-me para examinar, mas ao tocar a mancha com os dedos, ela desapareceu como se nunca tivesse existido. Levantei-me rapidamente, sentindo o coração bater mais rápido no peito. Havia algo muito errado naquele andar, e eu não estava disposto a ficar ali para descobrir o que era. Acelerei o passo de volta para o elevador, sentindo um peso nos ombros que parecia me puxar para baixo. Apertei o botão do térreo, e enquanto esperava o elevador chegar, não conseguia parar de olhar para o final do corredor, esperando que a sombra aparecesse novamente. O elevador chegou, e eu entrei rapidamente, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. As portas se fecharam lentamente, e enquanto o elevador descia, eu me peguei olhando para o espelho dentro da cabine, esperando ver algo refletido atrás de mim.
Mas, para minha surpresa, a descida foi tranquila, sem o menor sinal de anormalidade. Quando finalmente cheguei ao térreo, voltei para a portaria, tentando acalmar meus nervos. Sentei-me na cadeira, de frente para os monitores de segurança, e comecei a revisar as câmeras, uma por uma, procurando qualquer sinal daquela sombra. Mas não havia nada. Nenhuma câmera registrou a sombra ou o rastro no corredor. Era como se o que eu tivesse visto fosse apenas um delírio, mas eu sabia que não era. Passei o resto da noite na portaria, sem coragem de subir novamente. Fiquei observando as câmeras, monitorando cada movimento, cada corredor, esperando que algo mais acontecesse. Mas, naquela noite, nada mais aconteceu. O prédio permaneceu em silêncio, e o turno terminou sem outros incidentes. No entanto, aquele evento me deixou com uma sensação de inquietação que eu não conseguia sacudir. Sabia que o que vi não era normal, que algo estava acontecendo naquele prédio, algo que eu não conseguia entender. E embora tentasse manter a calma, sentia que aquilo era apenas o começo, que algo maior e mais sinistro estava por vir. Desde aquela noite, comecei a prestar mais atenção ao meu redor, a observar cada detalhe, cada sombra, cada som. Eu sabia que o prédio estava tentando me dizer algo, e era apenas uma questão de tempo até que a verdade viesse à tona. O problema era que, no fundo, eu não estava certo se queria descobrir o que era. Depois daquela primeira noite esquisita no 10º andar, minha rotina no prédio começou a mudar. Cada vez que eu fazia minhas rondas, sentia que tinha algo de errado, algo que não estava lá antes. Mas o pior aconteceu na noite seguinte, quando o elevador decidiu entrar no jogo. Era mais ou menos 1h30 da madrugada, o horário em que o prédio fica mais quieto. Os poucos funcionários que ainda estavam por lá já tinham ido embora, e o único som que eu conseguia ouvir era o do ar-condicionado, e de vez em quando, o barulho distante dos carros passando lá fora. Eu estava na portaria, monitorando as câmeras de segurança, como de costume. Tinha acabado de terminar a última ronda e estava aproveitando aquele momento de silêncio para relaxar um pouco. Foi aí que reparei no monitor que mostrava a movimentação dos elevadores. Um dos elevadores, que estava parado no térreo desde que eu voltei da ronda, começou a subir sozinho. Na hora, pensei que alguém tivesse entrado e apertado o botão, mas lembrei que eu era o único no prédio. Olhei novamente para as câmeras que monitoravam os andares e confirmei. Não tinha ninguém, absolutamente ninguém ali. O elevador subiu lentamente até o 15º andar, o último do prédio. Parecia se arrastar, como se estivesse carregando algum peso invisível. Quando chegou lá em cima, as portas se abriram, mas a câmera não mostrava nada, apenas o corredor vazio. De repente, o elevador começou a descer novamente, dessa vez direto para o 5º andar. Mais uma vez, as portas se abriram e fecharam, mas ninguém apareceu. E assim continuou, subindo e descendo, como se estivesse sendo chamado por um fantasma. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Minha primeira reação foi pensar que poderia ser um problema técnico, um curto-circuito ou alguma falha no sistema. Mas o prédio é novo, o sistema de elevadores é moderno, e nunca tivemos esse tipo de problema antes. Além disso, os elevadores têm sistemas de segurança que impedem esse tipo de coisa. A única maneira de o elevador se mover assim é alguém dentro dele apertando os botões, e como eu disse, não havia ninguém ali. Fui até o painel de controle do elevador, que fica na sala de manutenção ao lado da portaria. Queria verificar se havia algum sinal de falha, algum alarme piscando, mas tudo parecia normal.
O sistema não registrava nenhum erro. Decidi então fazer algo que não costumava fazer: pegar o elevador. Eu sabia que algo estranho estava acontecendo, mas minha curiosidade foi maior. Entrei no elevador que estava parado no térreo, sentindo o ar mais pesado do que o normal, como se a temperatura tivesse caído alguns graus dentro da cabine. As portas se fecharam com um som que parecia mais alto, mais metálico do que de costume. Apertei o botão do 15º andar, o andar onde ele havia parado pela primeira vez. A subida foi lenta, cada andar passando como se o tempo estivesse se arrastando. Eu podia ouvir o som das engrenagens e cabos do elevador se movendo, mas parecia que o som vinha de muito longe, como se houvesse uma camada de algo entre mim e o resto do mundo. Quando finalmente chegou ao 15º andar, as portas se abriram lentamente, revelando o corredor vazio à minha frente. Saí do elevador e fiquei parado na entrada do corredor, esperando por algo. Não sei exatamente o que esperava ver, mas uma parte de mim sentia que tinha algo ali, algo que não podia ser visto, mas que estava me observando. O ar estava gelado, o silêncio era quase sufocante, e eu só conseguia ouvir o som da minha própria respiração. Dei alguns passos pelo corredor, tentando encontrar qualquer coisa fora do normal, mas não havia nada. As luzes fluorescentes piscavam ocasionalmente, o que era normal naquele andar. Tudo parecia em ordem, mas a sensação de que algo estava errado não me abandonava. Decidi que já era o suficiente. Voltei para o elevador, mas, quando apertei o botão para descer, nada aconteceu. O elevador não se movia. Apertei o botão de novo, mas as portas não se fechavam. O painel de controle continuava brilhando, mostrando o número 15, mas o elevador parecia congelado no tempo. Comecei a sentir uma ansiedade crescente, uma urgência de sair dali. Apertei o botão de emergência, mas não houve resposta. Foi então que ouvi um barulho vindo do fundo do corredor, um som leve, quase imperceptível, como se algo estivesse se arrastando pelo chão. Lembrei do som que ouvi na noite anterior no 10º andar, e meu coração começou a bater mais rápido. Fiquei ali, parado na frente do elevador, sem saber o que fazer. Parte de mim queria correr, mas outra parte estava paralisada, como se meus pés estivessem presos ao chão. Foi nesse momento que as luzes do corredor começaram a piscar violentamente, e de repente, o elevador se mexeu. As portas se fecharam com força, e o elevador começou a descer, dessa vez mais rápido do que o normal. Segurei firme nas barras laterais, sentindo meu coração bater acelerado no peito. O som do elevador descendo era ensurdecedor, como se as paredes estivessem fechando ao meu redor. Quando as portas finalmente se abriram no térreo, saí da cabine quase tropeçando. O prédio estava em silêncio de novo, mas o peso daquela experiência estava sobre mim, esmagando qualquer tentativa de racionalização. Fiquei parado ali, respirando fundo, tentando me acalmar, mas sabia que o que tinha acabado de acontecer não era normal, não era coisa da minha cabeça. Naquela noite, voltei para casa com a certeza de que algo no prédio estava muito errado, algo que eu não conseguia explicar, mas que sabia que não podia ignorar. Desde então, o elevador nunca mais foi o mesmo. E eu também nunca mais fui o mesmo. Depois daquela experiência com a sombra no 7º andar, eu sabia que algo mais sinistro estava se desenrolando naquele prédio. Mas foi na noite seguinte que as coisas realmente começaram a sair do controle. Até então, eu estava tentando manter minha rotina normal, seguir com o trabalho como de costume, mas o prédio parecia ter outros planos para mim. Era uma noite como qualquer outra,
Ou pelo menos era o que eu pensava. Já passava das 2 da manhã, o horário em que o prédio ficava completamente silencioso. As luzes fluorescentes nos corredores faziam um leve zumbido, algo que normalmente passava despercebido, mas naquela noite, cada som parecia amplificado. Eu estava na portaria, verificando as câmeras, quando algo me chamou a atenção na tela que monitorava o 7º andar. A porta do apartamento 703, um dos poucos que ficavam vazios naquele andar, estava aberta. Lembrei-me claramente de ter trancado todas as portas durante a última ronda, então ver a porta aberta me deixou em alerta. O apartamento 703 estava desocupado há meses. Era um daqueles apartamentos que pareciam estar sempre à venda, mas ninguém nunca comprava. Quem sabe, por algum motivo, as pessoas sentiam que algo não estava certo ali. Levantei-me da cadeira e fui direto para o elevador. O que antes era uma rotina simples agora parecia uma tarefa carregada de tensão. Quando cheguei ao 7º andar, as luzes estavam mais fracas do que o normal, dando ao corredor um aspecto sombrio e opressor. A porta do 703 continuava entreaberta, uma brecha que parecia me convidar a entrar, mas ao mesmo tempo me advertia sobre o que poderia encontrar lá dentro. Parei em frente à porta, sentindo o coração bater rápido. Algo me dizia que entrar ali era uma péssima ideia, mas como vigia do prédio, não tinha muita escolha. Peguei minha lanterna e empurrei a porta com cautela. Ela se abriu lentamente, revelando o interior do apartamento. O ar dentro estava pesado, quase sufocante, como se ninguém tivesse entrado ali por anos, o que era estranho, considerando que o prédio era relativamente novo. O apartamento estava vazio, sem móveis, sem sinais de vida. As paredes brancas refletiam a luz da lanterna, criando sombras que se estendiam por todos os cantos. Cada passo que eu dava parecia ecoar, como se o espaço estivesse muito maior do que realmente era. Caminhei pelo corredor estreito que levava à sala principal, tentando manter a calma, mas cada vez mais convencido de que algo estava errado. Quando cheguei à sala, uma corrente de ar gelado passou por mim, me fazendo estremecer. As janelas estavam fechadas, então de onde vinha aquele vento? Foi aí que ouvi um som que me congelou no lugar. Era um sussurro, baixo e distante, mas inconfundível. Vinha de algum lugar dentro do apartamento, um murmúrio incompreensível, como se alguém estivesse falando comigo, mas não conseguia articular as palavras. Apontei a lanterna para a origem do som, que parecia vir de um dos quartos. O feixe de luz tremia um pouco, refletindo minha própria apreensão. Avancei lentamente, cada passo mais difícil que o anterior, até que finalmente cheguei à porta do quarto. Ela estava entreaberta, assim como a porta da entrada, e o sussurro parecia mais forte agora, mais insistente. Empurrei a porta com a mão livre, sentindo uma resistência invisível, como se algo do outro lado estivesse tentando me impedir de entrar. Quando finalmente consegui abrir, a lanterna iluminou o interior do quarto, revelando algo que nunca vou esquecer. No centro do quarto, havia uma figura escura, mais uma sombra do que uma pessoa. Era alta, magra, e parecia flutuar a alguns centímetros do chão. Os sussurros pararam no exato momento em que a luz da lanterna tocou a figura. Não havia rosto, apenas uma escuridão impenetrável que me encarava, se é que se pode dizer isso. A sensação de que estava sendo observado, analisado, era esmagadora. Por um momento que pareceu uma eternidade, fiquei parado, incapaz de me mover, de pensar, de respirar. A figura não se mexeu, mas senti uma presença avassaladora emanar dela, algo que me fez entender que eu estava em perigo,
um perigo que eu não conseguia compreender. Finalmente, algo dentro de mim grita para que eu estale. E de algum modo, consegui me mexer. Dei um passo para trás, depois outro, e assim que me afastei da porta, a figura desapareceu. Foi como se nunca tivesse estado lá, mas eu sabia que o que vi era real. O sussurro tinha parado, e o apartamento estava em silêncio novamente, mas o ar continuava pesado, carregado com algo que não pertencia a este mundo. Saí do apartamento o mais rápido que pude, fechando a porta atrás de mim. Meu coração estava disparado, e o suor escorria pelas minhas costas. Voltei para a portaria, tentando entender o que tinha acabado de acontecer, mas minha mente estava um turbilhão de pensamentos confusos. Naquela noite, percebi que o que estava acontecendo no prédio não era apenas uma série de coincidências estranhas ou problemas técnicos. Havia algo mais profundo, algo que eu ainda não conseguia entender, mas que estava tentando se comunicar de alguma forma. E o que quer que fosse, sabia que eu estava ali. Sabia que eu estava tentando desvendar seus segredos. Desde aquele incidente, a porta do 703 nunca mais se abriu sozinha, mas o sentimento de inquietação não desapareceu. Pelo contrário, ficou mais forte, mais insistente. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar o que estava escondido naquele prédio. A questão era: estaria eu preparado para o que viria a seguir? Após o encontro perturbador no apartamento 703, eu sabia que precisava ficar alerta, mas nada me preparou para o que aconteceu na noite seguinte. Tudo parecia estar calmo até que, por volta das 3 da manhã, o interfone da portaria tocou. O som me fez pular da cadeira, pois naquela hora da madrugada, qualquer coisa fora do comum já era motivo para desconfiar. O interfone era velho, daqueles com um chiado constante que nunca desaparecia por completo. Mas naquela noite, o chiado parecia mais alto, quase ensurdecedor. Quando atendi, inicialmente, não ouvi nada, apenas aquele ruído incômodo. Dei um alô para ver se alguém respondia, mas o silêncio do outro lado era pesado, quase sufocante. Estava prestes a desligar, quando ouvi uma voz. Era uma voz baixa, quase um sussurro, que me fez arrepiar da cabeça aos pés. Não consegui identificar de imediato se era de um homem ou de uma mulher. Ela repetia a mesma palavra, de forma quase hipnótica: venha, venha. A cada repetição, a voz parecia mais insistente, mais urgente, como se estivesse tentando me atrair para algum lugar. Tentei manter a calma, respirei fundo e perguntei quem estava falando, mas a resposta foi um silêncio inquietante, seguido apenas pela repetição da palavra venha. Eu olhei para o painel do interfone, que mostrava o número do apartamento de onde vinha a chamada. 703. Meu coração disparou. Aquele era o mesmo apartamento em que eu tinha visto a figura escura na noite anterior. Como era possível alguém estar ligando de lá? O apartamento estava vazio. Tinha certeza disso. O edifício estava completamente fechado. Ninguém tinha entrado ou saído desde o início do meu turno. Pensei em ignorar, desligar o interfone e seguir com minha ronda, mas a curiosidade misturada com o medo me paralisou. Algo dentro de mim dizia que eu precisava atender a esse chamado, que havia algo que eu deveria ver. Sem pensar muito, tomei uma decisão que agora, olhando para trás, percebo que foi completamente insana. Decidi subir até o 7º andar para ver o que estava acontecendo. Peguei o elevador novamente, sentindo uma tensão crescente. As luzes do prédio piscavam levemente, como se algo estivesse interferindo no sistema elétrico.
A sensação de estar sendo observado me acompanhava enquanto eu subia, e a cada andar que o elevador passava, eu me sentia mais e mais tenso. Quando as portas do elevador se abriram no 7º andar, tudo estava incrivelmente quieto, como se o prédio estivesse segurando a respiração. O corredor estava escuro, mais do que o normal, e as sombras pareciam se mover levemente nas paredes. Caminhei até o apartamento 703, notando que a porta estava entreaberta novamente, o que não deveria ser possível. Lembrei que eu a havia trancado na noite anterior. Com a lanterna em mãos, empurrei a porta com cautela, iluminando o interior do apartamento. O ambiente estava tão vazio quanto na última vez, mas o ar parecia ainda mais pesado, como se algo invisível estivesse ali comigo. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o som do meu próprio coração batendo rápido. Entrei na sala, tentando não pensar no que poderia estar me esperando. De repente, o som do interfone tocando ecoou dentro do apartamento. Olhei ao redor, mas não havia nenhum interfone à vista, e ainda assim, eu conseguia ouvir o toque alto e claro, vindo de dentro do apartamento. Era como se o som estivesse em toda parte ao mesmo tempo, preenchendo o espaço com uma sensação de urgência. Então, ouvi a voz novamente, só que desta vez, ela parecia estar dentro da minha cabeça, repetindo a mesma palavra: venha. O som era inescapável, martelando minha mente, quase me forçando a seguir em frente, em direção ao quarto de onde eu havia visto a figura na noite anterior. A porta do quarto estava aberta, e a escuridão lá dentro parecia viva, pulsante, como se estivesse esperando por mim. Eu sabia que estava sendo atraído para dentro, mas não conseguia parar. Algo me puxava, algo mais forte do que a razão ou o medo. Quando entrei no quarto, o som do interfone parou abruptamente, deixando o ambiente mergulhado em um silêncio absoluto. A escuridão era tão densa que nem a lanterna parecia capaz de penetrá-la completamente. Foi então que a porta atrás de mim se fechou com um estrondo, trancando-me dentro do quarto. Girei rapidamente, tentando abrir a porta, mas ela estava trancada, como se algo do outro lado estivesse segurando a maçaneta com força. A escuridão começou a se mover, formando uma silhueta que se aproximava lentamente. A figura que eu havia visto na noite anterior estava de volta, mas desta vez, ela parecia mais definida, mais real. Eu me afastei, sentindo minhas costas baterem contra a parede oposta. A sombra avançou, e a voz voltou a sussurrar, mais perto, mais intensa: venha. A presença era esmagadora, e a única coisa que eu conseguia pensar era que precisava sair dali, mas a figura parecia bloqueando todas as saídas. De repente, uma luz fraca começou a emanar do interfone no corredor, e a figura se deteve. O som voltou, mas agora era mais claro, como se viesse de um lugar distante. A voz repetia a mesma palavra, mas desta vez, eu senti que estava me dando uma escolha: ir até ela ou ficar e encarar o que estava na minha frente. Não pensei duas vezes. Me lancei em direção à porta, que, como por milagre, cedeu e abriu. Corri para fora do quarto, atravessando o corredor como se minha vida dependesse disso. O som do interfone continuava tocando, mas estava cada vez mais distante, até que finalmente cessou quando entrei no elevador e as portas se fecharam atrás de mim. Desci até a portaria com o coração na boca, sentindo que havia escapado por pouco de algo muito perigoso. Quando cheguei à portaria, tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Olhei para os monitores, mas não havia sinal de atividade no 7º andar. O interfone estava mudo, sem registrar nenhuma chamada.
Aquela noite me deixou marcado. Eu sabia que algo muito errado estava acontecendo naquele prédio, algo que estava além da minha compreensão. E por mais que eu quisesse fugir, algo me dizia que o prédio não tinha terminado comigo. Eu estava preso em um jogo que não entendia, e a cada noite, ele me puxava mais para dentro de seus mistérios sombrios. Naquela noite, quando o turno acabou, fui para casa com a sensação de que tinha visto algo que não deveria. Mas a voz do interfone ecoava na minha mente, como um lembrete de que aquilo estava longe de acabar. Eu sabia que voltaria na noite seguinte, e o prédio estaria lá, esperando por mim, com mais segredos para revelar. E a cada noite, eu me perguntava se estaria pronto para o que viria a seguir.